Boa noite, amigos. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. O irmão já me apresentou, né? E eu fico muito feliz de poder voltar aqui para nós juntos podermos estudar a palavra de Deus. Quem sabe naquela oportunidade você não estava aqui, né? Mas nós estivemos aqui no início do ano, estávamos acompanhando alguns estudantes aqui na cidade de Redenção, e naquela oportunidade nós tivemos o privilégio de estar aqui para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Esse é um momento especial, eu me sinto feliz de poder retornar aqui e de nós juntos podermos estudar novamente a palavra de Deus. Você que chegou até aqui nessa noite, saiba que, quem sabe, você tenha sido convidado por alguém, mas Deus usou essa pessoa de maneira especial para poder trazê-lo até aqui. Deus já havia marcado esse encontro e hoje é o dia. Então, nesse momento eu gostaria de estudar a palavra de Deus junto com você, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Magnífico Deus e eterno Pai, nesse momento, ao nós pararmos aqui, nós nos reunirmos, nós estamos agora invocando a Tua santa presença. Esse é um momento especial onde o pão da vida, a Tua santa palavra está aberta, e é onde nós rogamos ao Senhor que, se houver qualquer distração que venha, ó Pai, roubar a nossa atenção, que venha nos desconcentrar, nós pedimos que seja tirada de nós em nome de Jesus. Pedimos que nesse momento a Tua santa palavra, que é como uma espada de dois gumes, possa, ó Pai, preencher as nossas necessidades espirituais, e que saiamos daqui alimentados. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós encontramos aqui o primeiro capítulo desse livro. Gostaria de colocar só alguns detalhes aqui. O irmão mencionou aqui o meu nome, Raimundo Nonato. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou estudante de psicologia na FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia, e por conta desse período nós permanecemos por aqui durante esse semestre, tá ok? E nós encontramos aí o primeiro capítulo do livro Mistério da Profecia. O primeiro capítulo ele vai trazer um tema que é muito sugestivo para os dias em que nós estamos vivendo. E qual que é esse tema? Ele coloca ali para nós: segurança em um mundo de incertezas. Será que esse tema, Nonato, ele é apropriado para essa hora, para esses dias? Irmãos, se quiser baixar só um pouquinho esse retorno aqui, fica bom para nós, melhor ainda. Obrigado. Será que esse tema ele é apropriado para essas horas? Será que o mundo que nós estamos vivendo, o contexto atual, ele é um contexto de incerteza, de insegurança? Será se nós estamos falando sobre algo que é para agora? Com certeza, a resposta é com certeza. Porque nunca em um tempo como este se teve tanta incerteza. Sabe? Durante esse período de pandemia, eu visitei várias pessoas, e você pode até se perguntar: rapaz, durante a pandemia você estava visitando? Sim, e eu visitei pessoas que chegaram a pensar que toda a raça humana seria dizimada. Nas imagens que foram circuladas na mídia do mundo todo, de pessoas caindo, de pessoas morrendo, de várias covas abertas, de vários caixões, os noticiários, cada dia mais, cada vez mais as pessoas iam vendo que nós estamos vivendo em um cenário de incerteza. E essa incerteza que permeava o coração das pessoas, ela foi se alastrando cada vez mais, porque ela atingiu os estados, ela atingiu as cidades. Sabe por quê? Porque ela havia atingido os lares. E essa incerteza ela continua porque ela se estabelece agora em um cenário que atinge todos nós, direta e indiretamente, que é a economia global. Então, nós ainda não finalizamos esse período, ainda estamos atravessando esse período. Há alguns dias nós não podíamos nos reunir aqui como estamos, e eu fico feliz de podermos ter essa oportunidade, ainda termos essa liberdade, sabe, de poder nos reunir novamente. Mas sabe de uma coisa? Eu quero chamar a sua atenção aqui o seguinte: tudo isso que você e eu estamos passando agora no ano de 2020 já havia sido escrito há mais de 2.600 anos atrás.
Quem sabe você que está nos assistindo nesse momento pelo Facebook, esteja se perguntando, por que, como assim, 2.600 anos atrás? Como que você sabia disso, ou outros sabiam e não me disseram? Teve várias pessoas que tiraram as suas vidas, várias pessoas que perderam os seus entes queridos, nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo. E quem sabe você que está aqui nessa noite, você que nos assiste, ainda esteja se recuperando de algo desse tipo. Por quê? Porque fomos todos nós atingidos. Então ele fala justamente sobre segurança em um mundo de incertezas. O primeiro capítulo do mistério da profecia, ele coloca aqui para nós quais são essas incertezas. Ele mostra justamente que o que está causando todo esse sofrimento, toda essa incerteza, toda essa dúvida e perplexidade no coração humano, são os problemas que têm afetado a população mundial desde muito tempo. Mas só que nesses últimos dias, eles se tornaram mais intensos. E ali ele encontra para nós alguns dados. Nós vemos a desesperança, abuso de drogas, antidepressivos, alcoolismo e do suicídio. Sabe, amigos, esse livro ele foi escrito no ano de 2019, trazendo todo esse cenário. Mas por quê? Porque ele está baseado na Bíblia, na palavra de Deus. A depressão hoje afeta cerca de 20% da população mundial. Há alguns anos nós estamos ouvindo esses dados. Mas a pergunta é, será que as pessoas que projetaram esses dados sabiam que iria acontecer uma pandemia em 2020? Que as pessoas iriam ficar presas em suas casas e que dificilmente elas poderiam se socializar? Essa é a pergunta. Aí ele coloca para nós ali que são cerca de 140 milhões em todo o mundo de pessoas que estão sofrendo com o consumo de quê? Do álcool. E eu também sofri com isso até recentemente. Sou batizado na igreja já há alguns anos, batizei desde os 12 anos, mas o meu pai se batizou agora esses dias. E meu pai durante muitos anos lutou contra o álcool. Eu sou filho de um lar separado por causa de quê? Por causa do álcool. Então o cenário de incerteza. E aí nesse cenário nós vemos o que acontece? Um suicídio a cada 40 segundos. E as autoridades de saúde, os governos municipais e nacional, ele agora coloca, chamando a atenção das pessoas, ele diz o seguinte: nós temos de dedicar um mês inteiro para nós conscientizarmos as pessoas de que o ser humano é importante, de que ele precisa ser ouvido. E aí então foi criado um mês chamado Setembro. Setembro o quê? Setembro Amarelo. É o mês de preservação à vida. Foi criado um número específico, a pessoa está pensando em suicídio, está pensando em atentar contra a própria vida, ele liga para aquele número, alguém do outro lado, preparado, vai lhe atender, vai conversar com ele. Então, todas as incertezas de um mundo, elas estão correndo nessa direção. A venda de antidepressivos giram em cerca de 24 bilhões de reais anualmente. Isso não é pouca coisa. O que mais que tem trazido angústia e incerteza à nossa sociedade? Ele vai colocar ali: o futuro parece sombrio, balas perdidas, guerra urbana, a corrupção que permeia instituições públicas e privadas, corrói a sociedade. Todo esse cenário, ele tem contribuído, ele tem se apertado e ele tem afetado cada um de nós, cada vez mais. Ele coloca ali: nós estaríamos de fato à beira da última guerra mundial, descrita no livro de Apocalipse. E aí ele faz algumas perguntas interessantes para nós. Ele diz assim: existe algum lugar onde encontrar esperança? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse assim: amigo, existe algum lugar onde a gente encontra esperança nesse mundo de incerteza? A seguir veremos a profecia de 2.500 anos e a esperança para o mundo que Deus nos envia. Amém? Vamos adiante então. O que diz a profecia? Olha aí, Nabucodonosor, rei dos babilônios, ele dominou o que hoje, é o Iraque. E numa noite ele teve um sonho, está registrado no livro de Daniel, capítulo 2. Se você tiver a sua Bíblia, abre ela aí, Daniel, capítulo 2. Se você está nesse momento nos prestigiando com a sua presença, é um amigo da igreja, não se preocupe, alguém vai entregar uma Bíblia para você aí, pelo menos até terminar o culto, viu? Para você poder acompanhar também. Alguém vai estar aí junto com você, vai folhear ela junto com você para você poder acompanhar. Daniel capítulo 2. E esse rei acordou amedrontado, sabe?
No desespero, chamou seus sábios e feiticeiros, os feiticeiros da Babilônia, e eles não puderam revelar o sonho e nem interpretá-lo. E ele fez o quê? Ele mandou executar todos eles. Mas entre esses sábios havia uma pessoa que havia sido levado para aquele lugar como escravo, e essa pessoa era quem? Era Daniel, e ele recebe a revelação. E aí no livro de Daniel, no capítulo 2, nós vemos alguns pontos. Ele diz que Daniel pediu para falar com o rei, porque Daniel sabia que existia um Deus no céu, a quem os mistérios não estavam escondidos. Para aí que nós vamos já ler. Então Deus respondeu a oração de Daniel, e Deus também ouvirá a sua oração. Daniel estava vivendo um momento de incerteza. Por quê? Porque por ser sábio, no reino da Babilônia, naquele tempo, naquele período, ele estava condenado à morte, junto com os outros. E Deus é o revelador dos segredos. Deus revela o sonho para Daniel, ele mostra ali alguns detalhes. Qual que era o sonho, irmão Nonato? Daniel 2, 34 e versículo 35, acompanhe-me lá na leitura, que diz o seguinte: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ele feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Versículo 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Palavra de Deus, o que é que a igreja diz? Amém. Palavra de Deus, a igreja diz amém. Então nós vemos aí o que? O sonho que o rei teve. No sonho do rei, você já conhece essa história, ele teve um sonho com uma grande estátua. E qual que era a aparência dessa estátua, irmão Nonato? Aí está a estátua. Ela tinha no sonho do rei, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés misturados com o quê? Com barro e ferro. E no sonho do rei, o que acontece? Ele vê uma pedra cortada do céu, sem auxílio de mãos, e essa pedra ela dá de encontro aos pés da estátua. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que essa pedra esmiuçou a estátua, o barro, o ferro, o ouro, o bronze, a prata, e não ficou nada. E essa pedra tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Irmão Nonato, até agora o senhor falou em símbolos. O que significa tudo isso? O que significa esse ouro, essa estátua, essa pedra, essa prata? O que significa tudo isso? Foi a perturbação que o rei acordou. Ele acordou assim, assustado, angustiado, com medo. O que seria aquilo? E aí então havia alguém que estava preparado, havia alguém que havia estudado as profecias, havia alguém que mesmo naquele cenário de incerteza, tinha esperança no seu coração e que estava firme na rocha, que não vacila. Ele começa então a explicar para o rei o que seria. E aí ele foi de ponto a ponto, mostrando o que seria cada parte daquela estátua, e nós vamos descobrir nessa noite. Lá no versículo de Daniel, ele vai mostrar justamente no verso 37, ele vai dizer o seguinte: Deus dá o significado da profecia. E o que acontece ali? Analise as palavras de Daniel, no verso 2, 36, ele diz assim: este é o sonho, rei, e a sua interpretação. Diremos ao rei, o verso 37, ele diz o seguinte: tu, ó rei, és quem? Isso quer dizer que naturalmente tu, Nabucodonosor, e o teu império de Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Antes que continuemos aqui, nós vamos entender um pouco mais esse aspecto, porque aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve 2500 anos atrás, ele se referia justamente ao tempo, à ascensão e queda dos reinos no tempo, na história. E agora o sonho é revelado a Daniel, ele começa a explicar a Nabucodonosor, e também a você que está no século 21, aqui no ano de 2020, saindo de uma situação pandêmica, para você compreender por que estamos e precisamos compreender esse assunto. E ele então disse para o rei Nabucodonosor: tu, rei, o teu reino, o teu poder, tudo que tu tem, vocês representam a cabeça de ouro. Nós estamos vivendo aqui agora a cabeça da estátua. Daniel olhou para Nabucodonosor e falou isso para ele. Aí o que acontece? Mas não era só isso. Por que Babilônia era
era a cabeça de ouro? Por que ela representava justamente aquela parte do corpo da estátua? Aqui estão os motivos. Aquele foi um dos maiores impérios, se não o maior que já existiu sobre a terra. Foi o reino de Babilônia. E ali ele vai pontuar alguns detalhes, né, de Babilônia. Mais de 200 templos que existiam. O templo de Bel-Marduk, que era todo revestido a ouro por dentro. Você já imaginou? De acordo com os estudiosos, ali existia cerca de 18 toneladas de ouro só dentro daquele templo. Então não existia um símbolo ou um metal que representasse melhor Babilônia do que o ouro. E Deus agora começa a revelar para aquele povo, para aquela nação pagã, aonde eles estavam no tempo e quem eles eram dentro da profecia. E aí ele vai colocando vários outros detalhes aqui, e todos eles baseados ali, né, na fala de Daniel para o rei. E aí, resumindo, o rei Nabucodonosor, o seu reino era a cabeça de ouro. Mas o que acontece? Depois da cabeça de ouro tinha uma outra parte, um outro metal que era composto ali a estátua. Isaías 45, versículo 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descigir os lombos dos reis, e para abrir diante dele o que? As portas que não se fecharão. O que Deus estava dizendo agora para aquele reino, para aquela nação? Que embora eles fossem a cabeça de ouro e representassem o metal mais precioso e quem sabe mais resistente da face da terra, aquele reino iria passar e não iria demorar tanto. Sabe por quê? Porque olha aí o que aconteceu. Foi por volta do ano 600 a.C., Deus avisou que enviaria um rei chamado Ciro para derrotar quem? Para derrotar a Babilônia. E isso se cumpriu na história, viu, meu amigo, meu irmão? Ciro veio em 539, portanto Deus previu a sua vinda e deu seu nome antes dele nascer, cerca de 140 anos. Antes dele nascer, Deus havia previsto que haveria um rei, um império que iria derrotar a Babilônia. E isso se cumpre dentro da história. Então nós vemos aí alguns outros fatos que comprovam o que a profecia dizia. Então nós chegamos a um outro aspecto, que é a Grécia, que é o reino de bronze. Eu acho que eu passei muito aqui. Os medos e os persas. Ciro agora ele lidera os medos e os persas na investida contra a Babilônia, e o governo de Babilônia, aquele império, ele cai. E aí o que acontece? Esse reino que representava agora os peitos de prata da estátua, ele também iria o quê? Iria passar. E sabe o que acontece? Olha aí os achados, as evidências na história, né? E aí esse reino que iria passar, que seria os peitos de prata representado por Ciro, os medos e os persas, eles agora são substituídos por um outro reino. E qual que é esse reino, irmão Nonato? Aí está. Seria justamente quem? Os gregos. Seriam os gregos. E aí a Grécia simbolizada pelas coxas de bronze. Por quê? Porque Deus escolheu o bronze para representar a Grécia. Ali estão os motivos, ele vai mostrando para nós. Usavam as suas armaduras. Foi o reino de bronze, né? Alexandre o Grande derrotou os persas. Ali está tudo registrado na história. E é impressionante como cada parte da história, cada período, cada parte onde Deus disse que iria se cumprir, cada reino que ascendeu, cada reino que caiu, ele tem uma data na história, e os seus personagens ali estão, para que nós não sejamos emocionais nesse sentido, mas vejamos dentro da história os acontecimentos que a profecia havia previsto. E aí ele mostra para nós como Deus tem guiado a história. Então ele é substituído. Queria reconstruir Babilônia e fazê-lo uma grande cidade novamente, Alexandre o Grande. Mas ele morreu repentinamente e o seu projeto foi o quê? Abandonado. Agora a pergunta é: por que isso aconteceu, irmão Nonato? Aí está a resposta, Jeremias 51, versículo 37, que diz o quê? Quando Deus estabeleceu, quando Deus havia dito que Babilônia jamais se reergueria, ele havia deixado isso escrito. E ele deixou escrito por meio de quem? Do profeta Jeremias. Ele disse que Babilônia se tornaria morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haveria nela mais quem habitasse. E você observa que embora os períodos eles tenham passado, alguém tenta levantá-la, mas ele morre. E esse alguém foi quem? Alexandre o Grande.
E aí nós vamos então, mais uma vez a história confirmava a verdadeira profecia bíblica. E aí nós vemos aí agora um outro poder que se levantaria depois da Grécia. Irmão Nonato, qual foi esse poder e qual foi o período? Aí está para nós. A Bíblia predisse que esse poder ele seria forte como o quê? Como ferro, representado agora pelas pernas de ferro, né? E seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. Foi o exército mais sagaz do mundo, que foi o exército romano. O exército romano, o Império Romano. E aí nós vemos alguns detalhes, né, da história se cumprindo diante dos nossos olhos. Os reinos divididos e a Europa moderna, esse império que agora representava as pernas de ferro, representado por Roma, né, imperial, ele não iria subsistir para sempre. O mundo não estaria debaixo de um governo mundial para sempre, e nem vai estar como alguns governos atuais pretendem, jamais. Sabe por quê? Porque Deus havia predito, e cada sucessão, cada evento, ele vai sucedendo justamente no período onde Deus havia predito. E o que acontece? Os reinos divididos da Europa moderna, segundo a Bíblia, depois do quarto império, o que iria acontecer? Iria acontecer uma divisão entre reinos fortes e reinos fracos, representados justamente pelo quê? Pelos pés de ferro misturado com barro, porque o barro não se mistura com o quê? Com o ferro, e não haveria mais um império universal. A verdade é, não haveria mais um império universal. E aí, por que tudo isso se cumpriu dentro da história? O que nós estamos estudando aqui agora, nesse momento, nada mais é do que a veracidade daquilo que Deus havia revelado por meio do seu servo lá na corte de Babilônia, 2500 anos atrás. Todos os acontecimentos, os personagens, as datas históricas. E nós estamos vivendo, sabe aonde? Justamente nesse período aqui, de reinos, o que? Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro do oleiro e em parte de ferro. Isto significa que esse será um reino dividido. E aí esses são os dias em que nós estamos vivendo. E aí ele mostra para nós, conforme a profecia, onde era um império, hoje são muitas nações que não conseguem se unir jamais. Olha aqui alguns exemplos. Ele vai colocar aqui uma pergunta, né? Se alguém te perguntasse, algum europeu, qual é a prova que você tem disso? Você responderia para ele, você está em cima dessa prova. A Europa moderna está dividida, não existe possibilidade deles se unirem novamente. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente uma parte da Ucrânia, ela passou por um período como se fosse de desmembração, né? Ela desmembrou daquele país, tornou-se um outro país, e cada vez mais o reino vai se dividindo. E aí ele mostra para nós que, para nos dar fé e esperança, se bem que Daniel 2,43, acompanhe comigo na leitura, diz o seguinte, Daniel 2,43, diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Quando que isso acontece, irmão Nonato? Aí estão alguns detalhes da história mais recente. Carlos V tentou se unir ao Império Espanhol. Napoleão tentou pela guerra e casamentos, mas em 1815 ele foi derrotado. E lá ele exclamou, o que ele exclamou? Ele disse assim: o Deus Todo-Poderoso é o quê? É demais para mim. O jovem Napoleão declarou que o Deus Todo-Poderoso era demais para ele. E se você estudar a história, você vai ver quem foi Napoleão. Hitler também tentou, mas falou, sabe por que todos eles falharam? Aqui está a resposta, porque a profecia não falha. A palavra de Deus não volta vazia. Ela se cumprirá, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi estabelecida. O reino do futuro. Aí entramos numa parte. A última parte da profecia ainda está no futuro. Nós já vemos aqui todos o desenrolar de todos os metais naquele sonho do rei. E a revelação que Deus dá por meio de Daniel, o seu servo, ali nas cortes de Babilônia.
e todo o cumprimento de cada detalhe que ali foi pontuado para o rei Nabucodonosor, e que ficou escrito, igual Paulo fala, ele diz o seguinte, que ficou escrito para quem? Para advertência minha e sua, de nós outros que vivemos agora, nos últimos dias. Irmão Nonato, nós estamos estudando um tema que aconteceu, algo que aconteceu, que foi escrito há 2.500 anos atrás. E eu, quando estudo a Bíblia, eu sempre faço uma pergunta, irmãos. Está certo, é a palavra de Deus, é inquestionável, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a utilidade disso aqui hoje, para mim, aqui no meu dia a dia? Para que serve tudo isso? Eu vou ficar estudando uma coisa que aconteceu 2.500 anos atrás, assim por acaso? Não. Sabe por quê? Porque isso aqui que nós estamos estudando, escrito há 2.500 anos atrás, é mais atual do que você imagina. Você está inserido dentro desse contexto, está se cumprindo agora, diante dos teus olhos, nos teus dias. Sabe o que diz a palavra de Deus a respeito desse assunto? A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante aconteceu exatamente como foi predito. Aí ele vai colocar ali algo para nós, o seguinte: assim podemos confiar que a última parte também será cumprida. Se tudo o que foi mencionado pelo profeta diante do rei da Babilônia, os acontecimentos, os reinos que ascenderam e caíram, tudo se cumpriu dentro da história, estão aí as datas, os personagens históricos. Ei, eu e você temos motivo para duvidar de que a última parte vai se cumprir? Você que me assiste agora pelo Facebook, você que está em algum lugar, você tem motivos para desconfiar? Está dentro da história, estão aí os dados, os personagens, estão aí as datas. Você está agora dentro do grande conflito, você também. Nós estamos vivendo esses momentos. Quem sabe alguns não acreditavam em decretos que poderiam fechar cidades, impedir-nos de ir e vir. Isso é só um ensaio para o que você já sabe que vai acontecer no futuro. Deus está avisando o seu povo de que o que Ele deixou escrito vai se cumprir. Essa é uma advertência para nós. Em 2019, quando foi escrito esse material, quando a Bíblia foi escrita há 2.600 anos atrás, você, quem sabe, não esperava que vivesse esse momento, mas agora você está dentro. E aí ele mostra para nós o seguinte, Daniel 2, 34 e 35. Ele mostra que é cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuça, ela acaba, ela destrói todos os reinos que se levantaram ao longo da história humana e que jamais resolveriam o problema do pecado e do mal nessa terra. O mais perfeito ser humano que vivesse sobre essa terra não seria capaz de jamais levantar um reino que pudesse se sustentar sobre a justiça e o amor. Sabe por quê? Quanto mais tempo passa, mais distante de Deus nós vamos ficando, mais maus nós vamos ficando, mais egoístas nós vamos ficando, mais perdidos nós estamos. Você sabe por que as instituições estão caindo em descrédito? A corrupção se alastra em todos os aspectos da sociedade, do mais alto escalão do poder até o mais baixo lar, em todos os aspectos da sociedade. E essa é a humanidade que representa muito bem os dias que Jesus disse que seriam dias difíceis. A última parte da profecia está para se cumprir. Daniel 2,44, ele diz o seguinte: nos dias destes reis. Que reis, irmão Nonato? Os reinos fortes e os reinos fracos, os reinos de ferro e de barro, que não se uniriam, que jamais seriam um império mundial. Ele diz o seguinte: isto é, no tempo dos poderes divididos, nos últimos dias. Ele diz o seguinte: o Deus do céu se suscitará um reino que não será jamais destruído. Você pode dizer amém? E eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Você faz parte desse reino. Amém? O Deus do céu suscitaria um reino que jamais seria o quê? Destruído. Suscitaria um reino que jamais passaria. E esse reino é o reino do qual eu e você fazemos parte. É o reino do qual eu e você somos todos os dias convidados a fazer parte.
É o reino do qual o Espírito Santo tem incomodado homens e mulheres de todas as nações, de todas as classes sociais a fazer parte. É do reino de Cristo. E esse reino, ele subsistirá para todo sempre. Ele coloca aqui para nós o seguinte: a pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Não é isso. Podemos até entrar numa terceira guerra mundial, mas a civilização não será destruída por uma bomba nuclear. Ele diz o seguinte, que também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá para sempre a vida neste planeta Terra. Não é isso. Tem muitas pessoas que têm acompanhado o cenário atual no aspecto militar. Os mundos, as nações encontram-se em constante confronto, medindo forças. E hoje é verdade, as nações têm poder bélico para destruir, dizimar tudo sobre essa terra. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Deus continua sustentando a história em suas mãos. Deus não nos deixou aqui nesse mundo por acaso vagando ao léu. Ele está guiando vagarosamente a história para nos dar o fim ao qual Ele sempre sonhou para cada um de nós. Nesse cenário de incerteza, de dúvida, de perplexidade que as pessoas estão vivendo no ano de 2020, isso vai passar. E sabe de uma coisa, o reino de Deus vai se estabelecer para sempre. Eu e você não precisamos ficar nos demorando na dúvida, na incerteza, na insegurança. Sabe por quê? Porque Deus é o autor da história. Embora nós estejamos vivendo momentos difíceis, Ele está no controle de tudo. E eu posso dizer para você, afirmar para você como teu semelhante, que você pode confiar nele. Quem sabe você que me assiste nesse momento pelo Facebook esteja passando por um momento de incerteza, quem sabe a perda de alguém nesse período, para essa doença, para esse vírus. Sabe, amigo, o que eu posso dizer para você como teu semelhante é que existe solução, existe saída, existe um reino que vai se sobrepor a todos os reinos humanos. E esse reino é o reino do qual Deus todos os dias tem te convidado a fazer parte. Eu e você não temos motivos para duvidar, porque todas as coisas que Ele havia descrito que aconteceriam, aconteceram. Durante mais de 35 anos, o pastor Mark Phelan, autor desse material, ele pregou para um público, e esse público era praticamente os ateus. Sabe, as pessoas que duvidam da existência de Deus, elas são muito racionais, elas questionam de fato, e seus questionamentos muitas das vezes são muito profundos, e às vezes são para coisas que nós nem teremos respostas aqui. Mas sabe de uma coisa que nós não temos como questionar? São as marcas de Deus na história. Quando Babilônia cai, quando a Grécia se levanta, quando os medo-persas destroem Babilônia, e agora a Grécia vem e sucumbe os medo-persas, então Roma vem e sucumbe os gregos, e então o Império Romano ele se esfacela, transformando-se na Europa atual que nós vemos. Tudo isso nada mais é do que as mãos de Deus atuando na história. E agora, quando em 2020 nós somos aí tomados por uma doença, um vírus que deixa todo mundo na sua fragilidade, na sua insegurança, na sua incapacidade. Você está vendo como você não tem controle da história? Você está vendo como você não tem poder a mais do que isso? Como a sua vida não passa de um sopro? Você consegue compreender? Esse reino que é descrito como uma pedra que quebra os pés da estátua é a volta de Jesus. E sabe qual que é a boa notícia para nós nessa noite? É que todos esses outros períodos que Deus revelou para Daniel na corte de Babilônia, todos eles já passaram, e nós estamos vivendo agora nas horas dos pés da estátua. Ela se refere à volta de Jesus a essa terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11 e 16.
Verso 44 diz assim: Deus tem o destino deste mundo em suas mãos. Ele está no controle, e em breve a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino, todo-poderoso e eterno reino de Jesus Cristo, virá. E esse reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo o sempre, para todo sempre. Quem sabe, amigo, você que nos acompanha nesse momento pela transmissão no Facebook, sabe, tenha parado aí você está procurando alguma coisa nas redes, mas não foi por acaso. Deus havia marcado esse momento para esse encontro. Você, amigo, que chegou até aqui nessa noite, quem sabe você tem recebido um convite de um amigo, mas Deus já havia marcado esse encontro na eternidade com você nessa noite. Sabe por quê? Porque tudo isso que se cumpriu está diante dos nossos olhos agora. É apenas um convite de Deus chamando a tua atenção, dizendo: filho, eu estou aqui, eu tenho o controle da história, a tua vida está em minhas mãos. Em um mundo de desesperança, eu posso dizer para você que há esperança. Daniel 2,45, porque ele diz o seguinte: que o sonho é fiel e a sua interpretação. A profecia do surgimento e queda das nações não falhou em milhares de anos, e Deus tem o destino deste mundo em suas mãos. Se você crê que Ele está no controle, diz amém. A pedra cortada sem mãos humanas é o eterno reino de Jesus Cristo. Ele virá. A pergunta que eu faço para você é: você está preparado? Você está preparado? Essa é uma pergunta que às vezes ela vai se tornando um jargão, sabe por quê? As pessoas vão usando ela cada vez mais e mais, às vezes para assustar alguém, mas não quero assustar ninguém nessa noite. Eu quero perguntar para você, verdadeiramente faça uma análise do seu coração, da sua vida, você e Deus. Você que nos assiste, você está preparado? Você que está aqui conosco na Igreja Central de Redenção, você está preparado? Você está preparada? Se Deus hoje, por meio desse vírus, chamasse você, você estaria preparado? Se Ele dissesse assim: filho, tá bom, tá, agora encerrou a tua história, você vai descansar no pó da terra até eu voltar, você estaria preparado? Você consegue observar como Deus, ao longo da história, deixou as suas marcas, foi mostrando todos os pontos, tudo se cumpriu. Você não tem razões para desconfiar de que Ele não cumprirá a parte final. Em breve Ele virá sobre essa terra. E o convite, a mensagem, todos os eventos, eles chamam a sua atenção para quê? Para você entender que a parte final está para se cumprir. E o convite é para você. Você quer estar preparado? Você está preparado para esse momento? É o seu desejo estar preparado? Levante a sua mão e diz assim: é o meu desejo. Nesse momento eu gostaria de fazer um convite especial para você. Eu não poderia sair daqui nessa noite sem antes convidar você para esse momento. Não existe momento mais oportuno, porque à medida de que os sinais vão se intensificando, maior necessidade há de nós apelarmos ao coração dos pecadores para se voltarem para Deus. Eu gostaria de perguntar nessa noite: há alguém que está conosco nessa noite que gostaria de dizer assim: Senhor, eu sinto que eu preciso do Senhor desesperadamente na minha vida. Eu sinto que se eu fosse colocado hoje no pó da terra, quem sabe eu não estivesse preparado. Eu sinto que eu preciso colocar a minha família aos teus pés de maneira mais intensa, porque tudo está se cumprindo e eu estou como que dormindo. Você quer estar preparado quando Jesus voltar? Você que levantou a mão, que está aqui conosco nesse momento, coloque-se em pé. Eu gostaria de orar nesse momento, aqui na frente, mas eu não quero orar só. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela é muito incerta. E assim como nós estamos aqui, qualquer um de nós, em qualquer momento, na incerteza desse mundo, somos comparados como uma vela acesa e exposta ao vento. A qualquer momento pode se apagar. E eu gostaria de orar junto com você.
que sente que precisa estar mais perto de Jesus agora. E se esse alguém é você que está sentado lá atrás, aqui no meio ou aqui na frente, eu gostaria de convidá-lo a se juntar a mim, porque eu também quero estar mais perto de Jesus agora. Eu quero acompanhar as profecias, entendê-las e compreendê-las. Você quer orar junto comigo? Você que quem sabe está me assistindo aí deitado numa rede, quem sabe você está viajando assistindo a esse momento. Você quer estar preparado para quando Jesus voltar? Esse é um momento de entrega. Eu gostaria de chamar, se você quer orar aqui junto comigo, eu gostaria de pedir que você venha. Você que sente que precisa estar mais perto de Jesus agora, eu gostaria de orar junto com você.